Vamos começar então. A mensagem de hoje é a oração da eternidade. Inicialmente, ela não tem título, ela só tem o símbolo da eternidade. O símbolo da eternidade, ele representa muito bem aquilo que é a eternidade. Primeiro, porque ele não tem um começo nem um final. Então você não sabe quando começa e quando termina. Segundo, porque ele é cíclico. Então, talvez seja o melhor símbolo para definir a eternidade. Aquilo que nós acreditamos ser a eternidade. A eternidade é um grande mistério para o ser humano. De todas as coisas que a Bíblia traz, de todas as coisas que nós temos visto no universo, por meio dos cientistas, a eternidade é a grande chave e o grande mistério para o ser humano entender. Durante muito tempo, o ser humano tentou entender como é o funcionamento das coisas no mundo, até que chegaram a uma conclusão, por meio de Albert Einstein. Ele criou a teoria da relatividade, que abrange o mundo todo. Essa teoria, ela pega alguns princípios da física. O primeiro é o do espaço, as 3 dimensões do espaço, e o tempo. Então, Einstein pega as 3 dimensões e o tempo e cria uma teoria, chamada teoria da relatividade. Todo o universo está subjugado a essa teoria. Todas as pessoas estão dentro de um espaço e todas estão dentro do tempo. Einstein criou um negócio que faz com que o tempo seja uma unidade de medida. Ou seja, ele está medindo uma distância, mas ele vai dar em tempo. Que nós conhecemos como anos-luz. Então, você vai falar, daqui para Marte é 6 anos-luz. Então, você está dizendo uma distância, mas ao mesmo tempo, anos significa tempo. Então, isso que Einstein criou. Por isso que ele é tão conceituado e tão reverenciado pelos cientistas, porque ele criou essa teoria. E nós estamos presos dentro do espaço-tempo. Então, para nós, presos dentro do espaço-tempo, entender a eternidade é algo muito difícil. Mas nós sabemos, por meio da Bíblia, que Deus está na eternidade. Mas, no que nós podemos observar, a eternidade ela não existe. Todas as coisas do universo estão subjugadas pelo espaço-tempo. Nós estamos subjugados pelo espaço-tempo. Nós estamos nesse espaço, as pessoas que não estão nesse espaço, elas não estão nos ouvindo. Hoje, pelo advento da internet, mas antes não. As pessoas que não estavam ocupando o espaço, estavam distantes, elas não compartilhavam das mesmas coisas. E nós também temos um tempo a percorrer. Nós temos um tempo para dormir, um tempo para percorrer determinadas distâncias. Hoje eu tive que ir lá para Planaltina. Aí o Gabriel Mota foi comigo junto com a Carol. 50 quilômetros de distância. E a gente só tinha 30 minutos para chegar. As coisas, a fórmula não batia. Era muita distância para pouco tempo. Porque nós estamos subjugados a essas duas coisas. Então, toda a nossa vida, ela gira em torno dessas coisas. Quando você está com muita coisa para fazer, você precisa de tempo. E aí parece que ele falta. E às vezes você quer que o tempo passe rápido, e aí ele não passa. Da mesma forma, o espaço. Já viu aquelas casas pequenininhas, que várias pessoas moram juntas? Elas estão dividindo o mesmo espaço. E 2 corpos não podem dividir o mesmo espaço, mas chega perto. Toda a criação de Deus está dentro do espaço e do tempo. Mas Deus não. Deus está na eternidade. Que negócio é esse, a eternidade? Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11.
lendo na NVT. Jesus. Depois, perdão, eu estou em Ezequiel aqui. Eclesiastes 3:11. É um versículo muito conhecido por nós, mas talvez na versão NVT fique melhor traduzido até. E, no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano. Ou seja, nós temos uma percepção daquilo que é eterno. Mas, mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim. Deus colocou algo ali no nosso coração, chamado eternidade. Mas, ao mesmo tempo, Ele nos deixou sem a compreensão total de como é feita a criação de Deus do começo ao fim. Então, quando nós cremos em Deus, nos é prometida a eternidade, não é? Você creu, agora você recebeu a salvação eterna. Mas nós não sabemos o que é a eternidade, então, para que me serve essa informação? Mas a Bíblia, ela fala sobre a eternidade. Mais precisamente, tirando trechos proféticos, ela trata em 4 capítulos da Bíblia. Gênesis 1 e 2, Apocalipse 21 e 22. Ali nós temos a eternidade posta. E é como um espelho, elas refletem uma a outra. Enquanto em Gênesis existe a construção da habitação do homem, e ele é colocado num jardim. No final, em Apocalipse, ele é introduzido na eternidade e desce uma cidade edificada do céu e o homem é colocado na Nova Jerusalém. A correlação desses 2 trechos pode ser feita por 6 coisas que existem em Gênesis e existem em Apocalipse. A primeira coisa é as pedras preciosas. As pedras preciosas significam a transformação. Uma pedra, ela não nasce da forma que ela é. Ela é transformada até se tornar numa pedra preciosa. Então, nós podemos entender que a eternidade é a transformação daquilo que nós vemos. Nós vemos hoje as coisas criadas por Deus, e elas serão transformadas para estar na eternidade. Outro item é o ouro. O ouro simboliza a natureza divina. A natureza divina está no Éden, e a natureza divina está refinada na Nova Jerusalém. Ela passou também por uma transformação. E nós vamos entender qual foi essa transformação. Há também a árvore da vida. E eu queria ler com vocês João 6:57. Quando nós vemos a queda humana do homem desobedecendo a ordem de Deus, não comendo da árvore da vida, mas comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que muitos dizem é apenas uma árvore. Ela não significa nada. Qual era o fruto? A maior pergunta que todos podem fazer é: qual era o fruto que constituía a árvore da vida? Mas em João 6:57, Jesus diz: da mesma forma, quem se alimenta de mim, viverá por minha causa. E no capítulo 15, versículo 1, ele complementa essa informação. Ele fala: eu sou a videira verdadeira. O próprio Jesus, o Cordeiro de Deus, ele é a árvore da vida.
quando Adão desobedeceu a ordem de Deus, ele não deixou de comer um fruto. Ele rejeitou o próprio Senhor Jesus. Mas nós hoje, na eternidade, teremos acesso à árvore da vida. A árvore da vida, ela está em Gênesis. E a ordem de Deus foi para Adão comer do fruto. E na Nova Jerusalém, ela percorre toda a Nova Jerusalém, para que todas as pessoas comam do fruto da árvore. E também há um rio. O rio representa o Espírito. No Jardim do Éden, fluía um rio do centro do Éden para regar toda a terra do jardim. E na Nova Jerusalém, também um rio sai do trono de Deus e percorre toda a cidade. É o mesmo rio. Esse rio é o Espírito. Então nós vemos que no Éden existem duas coisas que estão ali já na eternidade. O Cordeiro de Deus como a árvore da vida e o rio da água da vida, que é o Espírito. E por último, depois que Deus criou todas as coisas, criou o homem, ele criou algo especial, que foi a mulher. E a fez para ser a noiva do homem. Da mesma forma como a mulher é criada a partir do homem, na Nova Jerusalém, a noiva é criada a partir da morte e ressurreição de Cristo. Então, essas correlações de Gênesis e Apocalipse fazem com que nós possamos entender como vai funcionar a eternidade futura. Ou seja, quando Jesus voltar para estabelecer o seu reino, vão haver algumas coisas lá. As pedras preciosas, que são as coisas transformadas por Deus. O ouro, que é a natureza divina. A árvore da vida, que é o próprio Jesus Cristo. O Cordeiro de Deus. O rio da água da vida, que é o Espírito. E a noiva. Mas isso é para o futuro. E ainda não resolvemos a questão de... A eternidade está lá. Mas como isso é aplicável a nós hoje? Ou como nós, seres presos no espaço-tempo, vamos acessar a eternidade? Aí entra um fator muito importante. Entra Jesus Cristo. Jesus Cristo entra e muda todas as coisas, todos os paradigmas com relação a esse assunto. João, capítulo 1, versículo 1. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, criou todas as coisas, e sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos. Nesses primeiros versículos de João, mostra que a palavra, que na verdade é Jesus Cristo, estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram criadas por meio dele. Em Gênesis 1 e 2, principalmente em Gênesis 1, nós vemos Deus criando as coisas por meio da palavra. E essa palavra é o próprio Jesus Cristo. Todas as coisas que nós vemos que foram criadas sobre a autoridade de Jesus Cristo e sobre o poder de Jesus Cristo. Então, ele já era um homem na eternidade? Essa é a grande pergunta. Ou ele, depois da sua morte e ressurreição, que ele se tornou essa pessoa capaz de criar o universo e todas as coisas? Talvez essa pergunta um dia nós responderemos, eu não vou responder hoje. Mas, de fato, ele estava no princípio, ou seja, ele estava na eternidade.
Porque nós sabemos, Jesus foi preso no tempo. Jesus veio em carne. Ele ficou limitado ao tempo e espaço. Mas João vem colocando ele na eternidade. Então, em Hebreus, capítulo 2, versículos de 6 a 8, diz: quem é o simples mortal para que penses nele? Quem é o filho do homem para que com ele te importes? E, no entanto, por pouco tempo o fizeste um pouco menor que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tu lhe deste autoridade sobre todas as coisas. Nesses versículos, mostra que Jesus tinha autoridade no céu e na terra, mas ele se fez menor do que os anjos para nos salvar. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas nesses últimos tempos foi revelado por causa de vocês. Então, o Cordeiro, ele estava lá, na eternidade, mas ele desceu no tempo. Então, eu falei que não ia responder, mas respondendo, eu creio que o Cordeiro estava lá na eternidade, e ele desceu no tempo. No tempo que Deus escolheu para ele descer, ele veio, se encarnou em um homem. E se limitou no espaço-tempo. Colossenses, capítulo 1, que nós cantamos hoje, nos ajuda a entender isso daí. Eu queria pular logo para o versículo 16, que fala: por meio dele, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Todas as coisas foram criadas, do mundo que nós vemos e do mundo invisível. O mundo invisível nós não sabemos como funciona, mas aqui ele diz que existem tronos, reinos, governantes e autoridades. E mais, ele fala, versículo 20, por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Por muitas vezes eu me peguei pensando sobre a crucificação. E como Jesus, ali no Getsemane, ele ora para o Senhor passar dele o cálice, e eu creio que ali ele estava pedindo para não se separar de Deus. Até então ele era um com Deus. Era o único homem no espaço-tempo que acessava a eternidade a todo momento. Mas na cruz, por meio do carregamento dos nossos pecados, Deus o abandonou. E ali ele ficou sujeito ao espaço-tempo. Durante o período da cruz, Jesus era apenas um homem, sujeito, como todos nós, às coisas daqui da terra, sem mais o contato do eterno. E aí eu pensava, é porque eu pensei em algumas teorias sobre esse assunto. Jesus não pediria para passar o cálice se fosse pelos sofrimentos humanos. Maltrataram, bateram, foi colocado sobre o madeiro, sofreu nas mãos. Mas acho que isso ele estava disposto a passar. O abandono de Deus, não. O abandono de Deus é algo gravíssimo, porque ele nunca tinha experimentado. Mas mais do que isso, talvez ele sofreu acusações não só dos homens que estavam ali, mas também das autoridades dos céus. E não era só o peso do espaço-tempo, mas era o peso da eternidade também sobre ele. Então,
Cristo carregou, enquanto homem preso no espaço-tempo, a condenação não só dos homens, mas de toda a eternidade. E ele venceu isso. A morte de Cristo, ela é toda inclusiva. Inclui também a eternidade. Por isso, esses versículos de Colossenses são tão grandiosos. E Paulo, ele consegue desenvolver tão bem, porque ele fala, o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Toda a criação botou Jesus em xeque na cruz, mas ele venceu. Por meio dele, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Você já pensou que ele criou todas as coisas, as invisíveis e as visíveis, mas ele se sujeitou ao julgamento das coisas visíveis e invisíveis, para reconciliar Deus com elas mesmas? É um negócio muito difícil de entender, mas foi isso que aconteceu. O próprio Deus, que criou todas as coisas, se sujeitou às coisas criadas para reconciliar Ele com as coisas que Ele criou. Tudo foi criado por meio dele e para Ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos, portanto, ele é primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que em toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Essa foi a morte de Cristo. A morte de Cristo abriu um caminho antes não acessado pelo homem. Ele foi o primeiro que rompeu o espaço-tempo e voltou para a eternidade. Ele não só saiu da eternidade e entrou no espaço-tempo, mas com a ressurreição ele volta para a eternidade. E nós hoje? Jesus voltou para a eternidade. Nós sabemos que um dia estaremos na eternidade. Mas o que eu faço com isso? Hein? Vou para casa dormir. A oração da eternidade, sabe qual é? Hein? É toda oração. Toda oração é a oração da eternidade. Porque quando nós oramos, Davi tem uma imagem maluca que mostra mais ou menos como seria isso. Nós saímos dentro de nós, do espaço-tempo, e entramos na eternidade. Acessamos Deus lá. E Ele vai e comunica conosco diretamente. Existe algo dentro de nós, chamado Espírito, que acessa a eternidade por meio da oração. A oração é a chave para a eternidade. Quando nós falamos isso, parece pouca coisa, mas não é. Em Gênesis, retomando todo o conceito de Gênesis espelhando Apocalipse, em Gênesis, Deus quer se relacionar com o homem, coloca o homem no jardim, e ali ele aparece todas as manhãs. O homem cai, Deus escolhe um povo, e dentro do povo ele estabelece um tabernáculo. O tabernáculo era a habitação de Deus, o Deus eterno habitando na terra, no tabernáculo. Depois, é construído um templo. E Deus, então, começa a habitar no templo. A habitação de Deus
entre os homens estava naquele lugar, no templo. Mas em Jesus Cristo, quando ele morre e ressuscita, agora o lugar de habitação de Deus é na igreja. E sabe quem é a igreja? Não é esse templo físico. A igreja é cada um de nós. A habitação de Deus hoje é você. A eternidade habita dentro do seu ser. E nós não vamos conseguir entender isso. E talvez por não conseguir entender, nós não damos tanto valor. E continuamos dando mais importância às coisas que nós presenciamos no espaço-tempo do que buscar ter a presença de Deus na eternidade. João capítulo 1, versículo 14. Eu não estou com a tradução aqui, mas tem uma tradução que fala: e o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Naquele momento, Jesus estava sendo a representação, a moradia de Deus entre os homens. E hoje, nós estamos também tabernaculando aqui na terra. Nós somos de carne e osso, mas o que nós representamos é a habitação de Deus, do Deus eterno, dentro de nós. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Nós hoje somos o templo de Deus. Deus habita dentro de nós. Isso é maravilhoso. Nós podemos acessar a eternidade a qualquer momento. Nós não estamos mais presos aqui nessa terra, nas coisas que nós vemos, mas a qualquer momento nós podemos romper a barreira das coisas que nos limitam e acessar o próprio Deus. Apocalipse capítulo 22. Mostra o fim de todas as coisas. Versículo 7. Vejam, eu venho em breve. Felizes aqueles que obedecem às palavras da profecia registradas nesse livro. Muitas vezes nós tentamos entender o que está registrado em Apocalipse. Fazemos escatologia, eu vim discutindo com o Gabriel sobre a dificuldade de chegar a um consenso sobre muitas coisas, porque nós tentamos entender esse livro. Mas a verdade é que nós só temos que fazer uma coisa: ser a habitação de Deus todos os dias. E todos os dias acessar a eternidade. Essas coisas, elas pouco importam. Se nós hoje não fizermos aquilo que Deus nos comissionou para fazer, buscá-lo todos os dias, versículo 12, vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com seus atos. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o último, o princípio e o fim. Felizes aqueles que lavam as suas vestes. Todos os dias, Deus nos dá a oportunidade nova de lavar as nossas vestes, de nos achar justos, para que naquele dia nós possamos entrar. Então, vamos aproveitar hoje. Muitas vezes nós vislumbramos a eternidade, falando, nossa, na eternidade vai ser top, vai ser legalzão.
Mas esquecemos que a oportunidade nossa é hoje. Deus renova as suas misericórdias todos os dias. E tem um versículo que diz que Ele não tarda a sua vinda, porque Ele quer que nenhum daqueles que foram escolhidos pereça, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento. E no versículo 17, mostra como todas as coisas terminam, mas ao mesmo tempo onde todas as coisas começam. O relacionamento que Deus queria fazer com o homem lá no Jardim do Éden, ele é concretizado na Nova Jerusalém. E ali o Espírito e a noiva dizem, vem. Que todo aquele que ouva diga, vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. Todos os dias, talvez Deus fale conosco dessa forma. Venha, beba de graça. Mas, às vezes, a nossa correspondência para Deus é como Adão ali no Jardim do Éden, de rejeitar o fruto. Não rejeitemos o fruto. Talvez você se sinta aprisionado pelas coisas que passam pela sua vida. Essa semana eu tive, na verdade as últimas semanas foram muito corridas, porque eu fiz uma mudança, aí tive esse evento para cuidar, e eu estava muito exausto. Aí a minha esposa falou, você tinha que ter trocado a mensagem, você não podia ter falado essa semana. Você está muito cansado para falar. Não vai dar tempo. E não ia dar tempo mesmo. Aí eu convoquei o meu amigo Mota. Falei, cara, não vai dar tempo de eu fazer a mensagem. Eu vou te mandar uns áudios daquilo que eu estou pensando. Você escreve para mim. Aí eu falei, depois de uns 40 áudios que eu mandei para ele, falei, cara, Paulo devia agradecer por Lucas todos os dias, viu? Porque é bom ter um escriba, viu? Você só fala e o cara vai escrevendo, é bom demais. Mas eu não aceitei a sugestão da minha esposa, porque quando eu era adolescente, jovem, meu pai trabalhava muito. Era um trabalho pesado. Ele era mecânico de máquinas gigantes, muitas toneladas e tal. Ele chegava exausto em casa, muito cansado mesmo. Talvez qualquer dia de trabalho dele normal é mais cansativo do que o dia que eu já fiquei mais cansado na minha vida. E aí ele sentava, tomava um banho, e você via, ele está cansado. Aí ele falava assim, vamos para a reunião. E eu não tinha não tinha feito nada durante o dia, falava, cara, não estava muito afim, mas vamos, né? Mas você não está cansado, não? Que é para ver se... Aí ele não indo, como é que eu ia? Aí eu falava, não, tem que esmurrar o corpo. E o exemplo dele me cativou. Eu me sinto numa bênção e maldição ao mesmo tempo, de seguir o exemplo dele. 1 Coríntios, capítulo 4... mostra essa contradição entre o espaço-tempo e a eternidade. Capítulo 4, versículo 16. Perdão, é 2 Coríntios 4, 16. Por isso, nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Esse é um processo que nós passamos hoje. Por um lado, nosso homem exterior, nós estamos sujeitos ao espaço-tempo, à degradação humana e à morte.
Mas, por outro lado, o nosso homem interior, nós estamos acessando a eternidade. E isso nos renova todos os dias. Aqueles que oram, acessam a eternidade. E a oração da eternidade nos renova todos os dias. Não importa as situações que você esteja passando, talvez você esteja passando por muita coisa que tem subjugado você. O seu corpo, a sua mente, o trabalho, os estudos, a correria do dia a dia. Todos nós estamos presos no espaço-tempo. Mas uma coisa você não pode esquecer. Você deve renovar seu homem interior todos os dias, por meio da oração. A oração nos renova. E agora, falando com vocês, eu estou muito mais renovado do que eu estava antes de chegar aqui. As coisas espirituais renovam o nosso corpo de uma forma que nós não conseguimos explicar. Nós não podemos desanimar pelas coisas que acontecem conosco no nosso dia a dia, mas prosseguir até que um dia nós veremos a eternidade. E aí, no versículo 21, capítulo 21, versículo 1 de Apocalipse. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também já não existia. Todas as coisas velhas um dia vão passar. Talvez até nós passaremos sem a volta do Senhor. Mas um dia, todas essas coisas não vão mais importar. Todas as coisas serão novas e serão transformadas. Essa é a eternidade. Essa é a Nova Jerusalém e é o lugar onde nós vamos habitar com Deus. Enquanto nós não chegamos lá, todos os dias, nós temos a oportunidade de acessar, já hoje, a eternidade. Comer da árvore da vida. Você fala, nossa, que legal, quando eu comer da árvore da vida vai ser maneiro demais, uva demais. Não. Hoje você já pode comer da árvore da vida. Hoje você já pode beber do rio da água da vida. Hoje você está sendo transformado. E hoje você pode expressar a natureza divina dentro de você para as pessoas. Então não pense que é lá no futuro que você vai viver a eternidade. Não. Viva a eternidade hoje, aqui na terra. Assim como Jesus viveu todos os dias, até a sua morte e ressurreição. Amém?